Familiares dos adolescentes evitaram falar com a imprensa. A audiência recomeçou às 9 horas da manhã. 3 testemunhas são ouvidas. São ex-funcionários do Centro Educacional Masculino, afastados após a morte de Gleison Vieira da Silva, ocorrida no dia 16 de julho. Entre eles, Herbert Neves, que na época era gerente de internação. A minha contribuição foi em relação ao fato de não ter presenciado, mas depois do acontecido, eu me dirigi à unidade e constatei realmente que tinha acontecido o fato. E esse fato eu fui interrogar os adolescentes que participaram, dos 3, e eles me confirmaram realmente que cometeram esse ato infracional e assumiram todo esse caso. Quanto ao afastamento do SEM, Herbert diz ter o sentimento de dever cumprido. Eu avalio tranquilo, com serenidade, na função do dever cumprido, com certeza, com serenidade, com o compromisso que eu sempre tive com aquela causa, Acredito eu que hoje já está mais provado do que a culpa não é nossa, já aconteceu outro fato novo. O julgamento começou na última quinta-feira, quando foram ouvidos os 3 adolescentes, além de educadores sociais e policiais que estavam de plantão no dia da morte de Gleison e internos do Centro Educacional Masculino. A audiência foi suspensa para que 3 testemunhas consideradas importantes para o desfecho do caso pudessem ser ouvidas. A sentença deve sair nas próximas horas. Ouvi agora dos testemunhas que a defesa alegou e depois da instrução a gente começa a julgar o processo. Termina hoje. Gleison havia gravado um vídeo dando detalhes sobre o estupro coletivo ocorrido em Castelo do Piauí e as agressões que culminaram com a morte de uma das 4 garotas. A delação teria motivado o homicídio pelo qual os 3 adolescentes estão respondendo. A defensora Aline Patrício trabalha para tentar reduzir a medida socioeducativa que será aplicada aos adolescentes pela morte de Gleison. Entre as teses, a responsabilidade do Estado por manter os 4 adolescentes juntos quando já haveria ameaças. A gente está pedindo uma redução, no direito penal seria uma redução da pena. Como não é pena aqui, é uma redução da medida socioeducativa. Por quê? Primeiro, o homicídio seria privilegiado, porque eles agiram sob violenta emoção, injustamente provocados pela vítima, que eles consideram, que colocaram eles nessa situação, sendo eles inocentes. Então, é um caso de grande repercussão. A família deles foi devassada, a imagem deles saiu para o Brasil todo. Então, um deles chegou até a tentar se matar. O peso dessa condenação pelo estupro foi muito pesado para eles, o que deve ter levado a praticar esse ato infracional. Já o promotor quer a maior sentença aos adolescentes: a internação por 3 anos. O Ministério Público vai buscar a internação deles, a medida mais grave, até porque o ato infracional foi grave, foi um homicídio, com vários golpes na cabeça, chutes, até o Gleison falecer. Então, por mais que pode ter uma correlação do Estado, responsabilidade estatal, ela não interfere no homicídio em si. Os 3 adolescentes praticaram um ato cruel. Então, a internação é a medida correta nesse caso e estendida até os 21 anos. Como havia antecipado, então, a sentença acaba de ser proferida pelo juiz aqui da 2ª Vara da Infância e da Juventude, o doutor Antônio Lopes, que decidiu pela internação dos 3 adolescentes por esse período de até 3 anos. A gente volta a conversar com a defensora Aline Patrício, está aqui ao meu lado, ela que pedia, então, uma redução dessa medida. Gorete, pois não, Amadeu? Então foi pena máxima, é isso? Dentro do estatuto foi pena máxima. Exatamente, vai ser internação por esse período aí de até 3 anos, que é o máximo permitido por lei no caso de adolescentes, Amadeu. A gente vai voltar a conversar então com a defensora, a Aline Patrício, falava a respeito desse pedido de redução da medida socioeducativa, considerando aquelas teses que a senhora já mencionou. O doutor juiz Antônio Lopes decidiu então pela aplicação da medida mais grave, que seria essa internação. Qual a avaliação que a Defensoria faz? Boa tarde. Bem, na verdade, desde o início a gente sabia da dificuldade de conseguir uma medida mais branda, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, diferentemente do Código Penal, ele não estabelece uma dosimetria penal matemática. Lá no direito penal dos adultos, a gente pode até conseguir uma redução de 1/6 a 1/3, mas aqui fica muito em aberto. Então, assim, não obstante todos os nossos argumentos defensivos,
coletivos, que o doutor Lopes até levou em consideração, mesmo assim ele aplicou a medida de internação mais gravosa diante de um homicídio em que os acusados eram confessos. A Defensoria pretende recorrer? Eu conversei com os familiares, a gente não vai recorrer dessa sentença, até porque eles já têm a sentença de internação em que está pendente o recurso de apelação. Então, assim, o próprio doutor Lopes, ao proferir essa sentença, ele disse acreditar na inocência dos meninos no caso anterior de Castelo, e agora nós vamos buscar a última palavra da justiça para provar que eles não são culpados no caso de estupro coletivo, certo? A gente vai acompanhar os dois casos porque as medidas vão ser unificadas. Quero agradecer, então, a defensora Aline Patrício pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Ela que traz aí esse reforço ao que a defensora já havia divulgado anteriormente, Amadeu, que acredita na inocência desses 3 adolescentes no caso do estupro coletivo e que pretende, sim, levar esse caso à frente com a absolvição neste caso. Mas a gente pode voltar. Pois não, Amadeu? Não, você vai voltar sim já, Gorete. A senhora não para. A senhora vai voltar já para me dar uma resposta a mim e aos telespectadores. Eles foram condenados pelo estupro e a morte da garota lá de uma das garotas estupradas em Castelo. Pena máxima, 3 anos de reclusão ou internação. E agora também condenados nesse segundo crime, a morte da pena máxima, 3 anos de internação. A minha pergunta para você, quero que você me responda daqui a pouquinho, cheque aí com as suas fontes. Eles vão passar 6 anos ou as duas penas acabam se tornando uma só e o máximo que passarão é 3 anos em internação? Bom, Amadeu, continua sendo mesmo os 3 anos a medida máxima que pode ser aplicada a esses adolescentes, levando em consideração que isso é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, não permite mais do que esse tempo para que eles fiquem internados. A gente vai conversar agora também com o promotor Maurício Verdejo, que já falava anteriormente a respeito da medida socioeducativa que pretendia solicitar, que era justamente esses 3 anos. A gente conversa com ele agora, já que já foi divulgada essa sentença. O doutor Antônio Lopes, juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude, acatou esse pedido e, portanto, esses adolescentes, provisoriamente, eles continuam promotor? Até porque essa decisão hoje, essa sentença do juiz, ela não teve recurso. Então os adolescentes estão internados por até 3 anos. Essa decisão aqui hoje de Teresina pela morte do Gleison. Isso não tem nada a ver com a questão de Castelo. Isso é deixar bem claro. Eles pegaram mais uma internação de até 3 anos. É isso que foi o resultado da sentença determinado por doutor Antônio Lopes e não tiveram nenhum recurso, não teve recurso. Então eles já começam a cumprir essa medida de internação. Em relação ao homicídio do Gleison. Agora, esse outro caso do estupro coletivo também está sendo contestado. A autoria desses 3 adolescentes está sendo contestada pela Defensoria Pública, que alega que eles seriam inocentes nesse caso, que não teriam envolvimento com os estupros ocorridos lá em Castelo, inclusive pretende recorrer em relação a isso. Qual a avaliação da promotoria? O Ministério Público, ele ouviu os adolescentes sustentam que realmente são inocentes lá do caso de Castelo. O caso, para o Ministério Público, praticamente já terminou, está com apelação no Tribunal de Justiça, já está com o relator, que eu tenho conhecimento que a Defensoria já falou com o relator e o relator vai avaliar todas as situações para ver se realmente eles são culpados ou inocentes desse caso de Castelo. Teria provas contundentes a ver do Ministério Público? A gente tem informações a respeito de um vídeo, na verdade de um áudio, que teria falas desses 3 adolescentes confessando essa participação. Isso de fato foi usado aqui nos autos? Então, aqui nos autos não teve nenhum vídeo, porque aqui a questão era de fácil resolução. A gente tem 4 adolescentes no interior, 3 mataram 1. E cada um deles aqui não teve nenhuma dúvida, tanto que não houve nem apelação. Por quê? Porque os adolescentes desde o começo confessaram em detalhes o que ocorreu. Então aqui não tem dúvida, não tem nem recurso nem apelação. Foi julgado e acabou, eles já vão cumprir essa medida de até 3 anos internado.
Promotor, o Ministério Público também tem acompanhado a fragilidade do Centro Educacional Masculino, das demais unidades também de internação provisória no estado do Piauí. O senhor falava anteriormente que não recebeu nenhuma denúncia a respeito de possibilidade de maus tratos ou de ameaças dentro do Centro Educacional Masculino. E há pouco um servidor teria confirmado para a gente que isso de fato vem ocorrendo. O Ministério Público, diante dessas denúncias, deve tomar alguma providência? O Ministério Público sempre está no Centro Educacional Masculino, investigando, apurando se há algum maltrato. O que acontece, que a gente apurou até o momento, inclusive nessa audiência, foi que tinha uma prática de colocar, como eles dizem, que tem conflito um com o outro, na mesma alojamento, o que causaria até problema. E essa tática, digamos assim, foi usada no caso do Gleice. Isso que foi apurado. Agora, quanto a tortura e demais questões, a gente não tem nenhum ofício nos comunicando isso, mas de todo modo o Ministério Público está sempre vistoriando e acompanhando as unidades de socioeducativas. Quero agradecer então ao promotor Maurício Verdejo pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. A gente pode voltar a qualquer momento, Amadeu. Vamos tentar conversar também então com o juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude, doutor Antônio Lopes, que foi responsável por essa sentença que saiu há pouco em relação aos 3 adolescentes.